Olá, seja muito bem-vindo a mais um Resenha Espírita. Hoje, olha só, hein, já atingimos o número de 32, ok? Olha, é uma imensa alegria poder reencontrar vocês aqui nessa terça-feira, 21h05, sempre muito bom. É um motivo de muita alegria nos reunirmos para falar um pouquinho sobre Kardec, sobre doutrina espírita. Hoje nós vamos ter um grande amigo, um excelente pesquisador, vai falar de um tema muito importante e vocês vão ver ao final que valeu a pena estar com a gente, tá? Então, eu vou pedindo a todos que possam compartilhar, todos que puderem curtir, tá ok? Que façam isso fazendo um favor, aí vamos debulhar isso aí nos mais diversos cantos. O Mauro também está chegando, ok? Me dê um retorno do som, por gentileza, alguém que já está nos acompanhando aqui. Tudo certo? A Luísa já está com a gente aí, ó. Luísa, qualquer probleminha técnico que vocês tiverem, por favor, tá? Por favor, busque ela aí no chat aí, dá um alô para ela, que ela de alguma maneira vai estar sempre apta aí a auxiliar vocês, ok? Ó, a Rita também está com a gente hoje. Rita, obrigado, viu? Olha o grande Nelson lá do Japão nos acompanhando. Olha que legal. Nossa, Lu, Valéria, obrigado, viu? Olha lá, a Lu tá chegando já. O grande Serjão aí, ó. O Serjão chegou. Ei, nego, velho. Coisa louca, hein? Olha lá, grande Humberto, olha lá quem chegou aí. Humberto, brigadão, viu? Tamo junto. Olha aí, ó, só porque é o Guilherme, ela chega cedo, ó. É brincadeira, viu? Mari, obrigado, viu? Pela presença, pelo seu carinho, por essa sempre ajuda. Não vamos esquecer de compartilhar não, viu, Mari? Ajuda a gente aí. Olha lá, Maria Rocha, poxa, que legal, muito bom ter vocês aí. Enquanto o pessoal tá chegando, vou convidar vocês a estarem com a nossa prece, ok? Quem quiser nos acompanhar, é uma prece bem rápida, curtinha, só para a gente poder startar o programa, ok? Então, aqueles que quiserem nos acompanhar, que tirem um pouquinho a mão do teclado do celular, do notebook, do seu tablet, do seu desktop, dá uma tiradinha de mão aí, rápida. Fecha os seus olhos. Dá aquela respirada bem funda. Solta bem devagar. Respira fundo. Solta bem devagar. E mentalmente vamos nos conectar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, que cria tudo e a todos. Esse Deus de infinita bondade, de justiça e amor. Esse Deus que não cessa um instante sequer de nos abençoar e de nos ofertar ferramentas para o nosso progresso. Pois Ele mesmo não se contenta com o rascunho, Ele quer ver todos nós perfeitos. Vou rogar a Deus que Ele permita que os bons espíritos estejam conosco, nos inspirando, nos auxiliando, colaborando com o nosso encontro da noite. Vou rogar também a Deus que permita que esses bons espíritos também possam nos proteger contra os embustes daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos atrapalhar. Quero rogar também a Deus para que esses bons espíritos possam envolver o nosso querido Guilherme Velho, esse amigo tão devotado, possa envolver ele numa atmosfera fluídica, benéfica, para que ele possa trazer a todos os ensinos da noite de uma maneira muito clara, concisa e objetiva.
e que esses bons espíritos continuem a inspirar nas suas pesquisas, nos seus estudos, cada vez mais. Eu rogo também a Deus para que esses bons espíritos possam estar com vocês, onde quer que estejam, em qualquer dispositivo que estejam, que vocês sintam envolvidos por essa atmosfera fluídica. E, em nome de Deus, damos por aberto o nosso resenha espírita de número 32, ok? Hoje nós vamos falar de Kardec e o movimento espírita, ok? Valéria, obrigado, viu? Aliás, fica um convite aí, ó, todo domingo, né, 17 horas, aqui mesmo, agora no nosso canal aqui, a Leite Paula, Espiritismo Kardec, nós vamos ter o livro O que é o Espiritismo. Tá? Nós vemos as falsas explicações dos fenômenos no segundo, né, diálogo, Cético e Kardec. Vimos no encontro passado sobre fluidos, no outro, alucinação, e agora nós vamos falar neste domingo, já vou adiantar para vocês, sobre pensamento, ok? Então fica o convite também aí. E para a gente startar a live de hoje, eu quero apresentar com muito carinho e com muita admiração o nosso querido Guilherme Velho. Guilherme, talvez muitos já o conheçam, mas a maioria no movimento ainda não o conhece. Guilherme Velho, ele é natural do Recife, ele é graduando em psicologia, ele é pesquisador e expositor espírita. Ele também é expositor internacional, ele já atuou por vários países no exterior, cerca de mais ou menos, acho que uns 14, eu não perdi a conta já. Inclusive, por 2 vezes ele já esteve na ONU, falando lá numa sessão da ONU, por 2 vezes. Ele é escritor espírita, ele é autor dos livros, e eu recomendo plenamente, Vida Após Vida, a Imortalidade Estudada pela Psicografia, e também do outro livro, Psicografia, Casos Investigados. Ele é colaborador do GEFA, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, em Pernambuco. Então, eu quero uma boa noite mais que especial para esse nosso querido Guilherme Velho. Boa noite, meu querido. Boa noite, um agradecimento é todo meu, rapaz. Como é que você está? Bem? O agradecimento é nosso. Você falou aí do meu livro e eu já pus no correio hoje o seu livro e da nossa amiga aí também. A Mari, nós conversamos sobre isso ainda, a Mari. Pois é, está aqui. E outra coisa, e hoje eu vou sortear também. Olha aí, ó. 2 livros, um quem adicionar no canal, no meu canal no Facebook, no YouTube, que é o Guilherme Velho Oficial. Uhum. Os que adicionarem, eu vou sortear um livro, e o outro pelo Instagram, velho.guilherme, no final da nossa live. Que legal, fico muito feliz por isso. Guilherme, hoje nós temos um tema interessantíssimo, hein? Aliás, no bate-papo com o Guilherme, nossa, eu fiquei maravilhado com o que está rolando aí. Cris, obrigado pela presença, viu? Cris Sarres também está com a gente. Ó, o título da live é Kardec e o Movimento Espírita. Então, para a gente começar, para vocês entenderem qual que é a vibe da live, né? Qual que é o enredo dela, qual que é o viés que o Guilherme e eu vamos trabalhar nessa noite. Guilherme, qual a diferença entre o espiritismo trazido por Allan Kardec e o movimento espírita? Isso é importante o pessoal já começar a entender como que é isso. Você fala o movimento espírita que nós temos atualmente no Brasil, né? Isso, perfeito. Se você quiser também estender um pouco para o exterior, como você é um cara muito vivido lá. Vamos lá. Pode ser. Vamos lá. A França, na verdade, era, no século XIX, era a capital cultural da Terra. Então, tudo o que era importante para a humanidade tinha que ir para a França para ser legitimado. No século XIX, os grandes movimentos culturais e filosóficos também ocorreram na França. A gente pode citar alguns aqui. Você vê, tinha o postulado das dúvidas, com René Descartes,
e outro movimento bem antagônico, que foi o positivismo com Augusto Comte, estava ali na França fervilhando, e tudo que tinha que ir para a França para ser legitimado, né? O Chopin saiu do seu país para ir tocar na França. A França abrigava os despatriados, como o próprio Karl Marx, que também foi exilado, teve que ir foi para a França. Até o nosso Santos Dumont, para legitimar o avião, teve que voar ali em Paris. Então, tudo ia para a França, até um encontro mundial para definir o metro e o quilo como medidas universais para iniciar as exportações, também foi definido na França. Então, a França era a capital cultural da Terra, do planeta. Então, vários movimentos surgiram na França e grandes vultos da ciência também, no século XIX, né? Então, o século XIX foi o século realmente onde a mente humana brilhou tanto. O século XIX foi a base de construção de tudo que a gente tem. Se você parar para observar, no século XIX, você via o Charles Darwin e tantos outros, o Freud, que nasceu no século XIX, então, tantos e tantos homens de ciência. Então, paralelo a todos esses movimentos, surge um outro movimento chamado Espiritismo. Meados do século XIX, quando os fenômenos das mesas girantes começou a ocorrer na França, e, obviamente, que a gente vai resumir, não vai contar a história toda, senão a gente não consegue fazer aqui a nossa live. A gente vai apenas fazer um resumo rapidamente, para as pessoas entenderem. Então, Kardec, o Hippolyte de Leon Denis Arrivaio, que era o nome de Allan Kardec, foi convidado para acompanhar as sessões das mesas girantes. Porque naquela época, na França, não tinha luz elétrica. Então, à noite, qualquer mesa que balançava e respondia a pergunta era motivo de festa. Não tinha novela, não tinha Big Brother, não tinha nada à noite, você não tinha muito o que fazer, né? Então, a turma ia participar dos fenômenos das tais mesas girantes. E Kardec, o Hippolyte de Leon dizia, não pode, a mesa não tem cérebro, como é que ela vai responder perguntas? Após muita insistência, ele resolve ir. E lá ele vê o fenômeno e fica sem entender, porque as mesas respondiam as perguntas com um toque, 2 toques, sim ou não. E ali ele mergulha na pesquisa. E resumindo, ele, após vários meses de trabalho, de pesquisa, porque ele era um cientista, ele descobre que aquelas mesas, aqueles fenômenos eram produzidos pelos espíritos, pelas almas que perderam seus corpos, comumente chamados de mortos. Então, ali, ele inicia toda a codificação, cria o livro dos espíritos, primeiro 500 e poucas perguntas, e perguntas sobre os mais variados assuntos. Quem somos nós, de onde a gente vem, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, o que acontece quando a gente morre. Então, eram as perguntas que todas as filosofias sempre questionaram, sempre perguntaram e nunca tiveram respostas. Então, ali, ele faz a primeira etapa, a primeira parte do livro dos Espíritos, depois ele completa e forma o livro que nós temos hoje, com 1.018 perguntas e, consequentemente, 1.018 respostas. E ali ele começa a difundir a doutrina dos Espíritos. E durante essa construção, lhe foi revelado que ele viveu ali naquela mesma região, numa vida passada, que ele era vegetariano, amava Deus Esparté, era vegetariano e acreditava na reencarnação. E seu nome naquela vida se chamava Allan Kardec. Então ele adotou esse nome, que não era o nome original dele, mas adotou para que as pessoas não comprassem o livro por conta da pessoa dele, porque ele era bastante conhecido na França. Ele foi o autor da primeira gramática da França, que é utilizada até hoje, era um poliglota, maçom, era um homem de uma cultura e estudou, foi aluno de Pestalozzi, então ele tinha realmente uma cultura diferenciada. Não era um místico, como muita gente acha, um guru, não, ele era um cientista, ele era um homem de ciência. E aí ele começou a difundir a doutrina espírita, não só pela França, mas por toda a Europa. E aí o espiritismo começou a crescer em volume, muitos homens de ciência se converteram ao espiritismo, ou melhor, aceitaram o espiritismo, de converter, porque aí já fica uma coisa mais de religião, mas aceitaram as leis, os postulados espíritas como verdade.
dentre eles Alexander Kizakov, e o grande emérito autor do personagem Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Curioso que muita gente pensa que o Sherlock Holmes existiu, né? Mas é que Sherlock Holmes é um personagem fictício criado por Arthur Conan Doyle, que era médico e ficou encantado com uma palestra sobre imortalidade, e ali ele aceita o espiritismo, se convence das ideias espíritas e passa o resto da vida todo viajando a Europa, escrevendo livros, fazendo conferências e levando o espiritismo a vários lugares da Europa. E o espiritismo, Ale, estava incomodando tanto na Europa, que estava vendendo muito livro, que a Sociedade Dielética de Londres, ela contratou um dos maiores cientistas do século XIX, William Crookes, sim, físico, químico, talvez o maior cientista do século XIX. Ele foi o inventor dos raios catódicos da lâmpada fluorescente. Sem ele, nós não teríamos a lâmpada fluorescente. E ele foi pago pela Sociedade Dielética de Londres para desmistificar o espiritismo. E durante alguns meses, ele passou tendo contato com uma médium de nome Florence Cook. Ela deitava na cama e ali ela liberava o ectoplasma pelo nariz, pelo ouvido e pelos órgãos genitais. E ali formava o espírito de Kate King, se materializava. Era um espírito de uma mulher, mais ou menos de 15 para 16 anos, e que ele dizia que era muito bonita. E ele conta no seu livro, Fatos Espíritas, que ele cortava um pedaço do vestido dela, ficava com um pedaço na mão e outro pedaço regenerava. E ele dizia para uma amiga, que ele tinha uma amiga médica, e ele falava com ela, dizia que tinha contato com um espírito. E que esse espírito tinha corpo, e que tinha calor, e que era uma mulher. Aí a sua amiga médica disse, eu só acredito que você tem contato com um espírito e que tem um corpo, se eu puder fazer um exame ginecológico nela. Aí ele combina com sua amiga médica, de que quando o espírito de Kate King aparecesse, ele iria propor esse encontro. Quando o espírito de Kate King apareceu, ele fala da sua amiga médica. E aí ele teve uma surpresa, porque o espírito olha para ele e diz, por que você não me leva até ela? Ele ficou assustado. Aí conta aí no livro que ele viajou assim com ela uns 2 ou 3 quarteirões, e que o espírito de Kate King era tão bonito, era tão belo, que foi galanteado na rua por um passante. Se ele soubesse que era uma já pensou? Não perdoaram nem o espírito. Pois é, era para você ver como ela era bonita, né? Inclusive tem fotos, se vocês entrarem na internet, no Google, vocês colocarem lá Kate King, William Crookes, ele fotografa o espírito materializado. Tem fotografias dela aí. E aí o que acontece? Após esses meses todos, ele tinha que apresentar sim, e a médica e a amiga médica foi lá, fez o exame, ela foi até a médica, elas fizeram o exame ginecológico e a médica viu que se tratava realmente de um corpo de uma mulher. E aí ele tinha que apresentar na Sociedade Dielética de Londres o resultado da sua pesquisa. E ele conta que a plateia estava lotada por cerca de 400 cientistas e ele começa seu discurso dizendo, já não vos digo que os fenômenos espíritas existem, eles são reais. Incomodou todo mundo, porque ele que tinha sido pago para desmistificar o espiritismo, ele não só confirmava, como se dizia espírita convicto dos fatos. Então, abalou o mundo científico aí. Né? Então, o que acontece? Aí, o espiritismo começou lá a crescer. E aí o espiritismo, ele chega no Brasil. E Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi fundador do primeiro centro espírita na Bahia e também fundador do primeiro jornal chamado Eco da Além Túmulo, manda para Kardec o primeiro exemplar do jornal, que eles eram contemporâneos, manda para Kardec na França. E na revista Espírita, Kardec anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. Ele leu o jornal, ele falou do jornal, que estava muito feliz que o espiritismo tinha atravessado o Atlântico. Mas lá embaixo ele faz uma observação. Ele fala que sentiu naquele jornal um conteúdo muito forte de religião. Veja que Kardec fez essa observação lá atrás. E aí o espiritismo começa a criar corpo no Brasil, né, porque o que aconteceu? O espiritismo chegou no Brasil, né, encontrou aqui a Igreja Católica, com a palavra de Deus ali na mão. Aí você imagina, chega uma coisa chamada espiritismo, dizendo que os mortos podem se comunicar,
que existe reencarnação e que tem um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o Espiritismo. Veja que confusão não deu com a Igreja Católica. Muitos centros espíritas foram apedrejados, foram fechados, foram estigmatizados como seitas demoníacas. E a gente sabe que na natureza tudo que é agredido, na defesa se fortalece. Então o Espiritismo começou a se fortalecer com a prática da mediunidade entre os nossos irmãos africanos e também pela quantidade de médiuns que encarnaram no Brasil, que foram muitos, se a gente passaria aqui a noite toda citando Chico Xavier, Peixotinho, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros aí. Né? Então, aqui foi uma terra fértil. Foi uma terra fértil. E aí, o Espiritismo aqui no Brasil tomou esse corpo de religião, tomou esse corpo. Porque Kardec, quando fundou o Espiritismo na França, ele não quis fundar um partido de crença, ele não quis trazer para a humanidade uma religião nova, um neocristianismo, como muita gente divulga o Espiritismo. Mas ele quis trazer, ou melhor, os espíritos quiseram trazer, através de Kardec, leis que os homens não conheciam. Quiseram trazer um conhecimento novo para a humanidade. Não quiseram formar um partido de crença, um movimento religioso, para as pessoas ficarem ali rezando, orando. Não foi essa a proposta de Allan Kardec. Tanto que ele cria o Evangelho, ele cria o Livro dos Espíritos, depois ele cria o Livro dos Médiuns, e aí depois o terceiro livro, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele apresenta o Espiritismo para a humanidade, não existia o Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós levarmos em consideração todas as revistas espíritas que vieram antes do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho seria o livro de número 80 e alguma coisa. Porque se cada revista espírita for uma obra de Kardec, uma obra separada, você multiplicar pelos anos, o Evangelho só veio bem depois. Né? E Kardec não trouxe o Evangelho para ser segundo, melhor, não trouxe o Espiritismo para ser segundo o Evangelho. Ele criou o Evangelho para ser segundo o Espiritismo. Aí você tem que observar que há as diferenças. Boa, por que ele fez isso? Por que ele não criou o Espiritismo segundo o Evangelho? Porque o Espiritismo, minha gente, ele não se fundamenta no Evangelho, nem na Bíblia. O Espiritismo é a única doutrina cristã que não tem a Bíblia e os Evangelhos como seu fundamento. Kardec trouxe Jesus para ser nosso modelo e guia, mas o Espiritismo não se fundamenta nos Evangelhos, porque quando ele apresenta a doutrina, não tinha Evangelho. E ele apresenta. O Espiritismo, o Evangelho pelo Evangelho, ele não explica o Espiritismo, mas o Espiritismo explica os Evangelhos. Porque as concepções espíritas, elas são maiores do que as concepções evangélicas. Por isso que ele criou o Evangelho para ser segundo o Espiritismo, e não o contrário. O que a gente vê é muita gente fazendo o contrário, fazendo o Espiritismo segundo o Evangelho. Né? E aí existe uma pequena diferença. O problema é que nós somos todos oriundos das igrejas. Eu, você e tantos outros. Então, isso gera uma massa muito grande de espiritólicos, né? E alguns poucos espiritantes. E é natural, a gente até entende isso. E eu costumo dizer, inclusive, nas minas falas, que inclusive eu acho que algumas perguntas aí que eu vi que você já mandou aí para eu responder, uma delas é porque o espiritismo só deu certo aqui mesmo no Brasil, justamente por isso. Então, aproveitando... Vamos aproveitar que você tocou nesse assunto. Por que o Espiritismo, como movimento, quase desapareceu, então, na Europa, e aqui ele se avolumou de certa maneira, então, Guilherme? Muito boa a sua pergunta. E muito, muito propícia para o tema. Quando o Espiritismo surge na Europa, Kardec estudando os fenômenos mediúnicos, Kardec descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem a presença de espíritos. Ele descobriu que existiam pessoas que produziam esses fenômenos. E ele batiza, você pode até pôr a foto número 1,
para a gente ficar fácil, para a gente poder explicar. Ele batiza essas pessoas de homem elétrico, que essa palavra ele criou para explicar as pessoas, os chamados sensitivos, que foi uma palavra que foi criada por Charles Richer, que foi prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1913. Então, olha aí a pergunta no capítulo 4, em 74. As pessoas qualificadas de elétricas podem se considerar médiums? Resposta: essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno. Tem esse A com crase aí, está errado. Do fenômeno. E podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums, no sentido que se atribui essa palavra. Bom, então, essa palavra homem elétrico, Kardec criou para diferenciar o sensitivo do médium. Kardec sabia que existiam pessoas que produziam fenômenos sem ser médium. Como é a diferença do médium para o sensitivo? Já é uma pergunta aí. O médium, o sensitivo, o médium é aquele que precisa de um espírito para produzir um fenômeno. Psicometria, ou psicofonia, psicografia. Ali o médium ele é o intermediário entre o morto e o vivo. Já o sensitivo, ele produz o fenômeno sem ter um morto do lado. Tanto que ele tem também os medianímicos. Na codificação tem uma passagem sobre um garoto sonâmbulo que à noite ele ia para a sala, um processo de sonambulismo, e aí os vizinhos vinham para a casa dele. Ali ele ficava começando a dar diagnóstico de doenças. Ele olhava para você e dizia, você está com um tumor no rim, você está com um problema na válvula do coração, você está com... Ele saia dando o diagnóstico das doenças. E no final ele passava o remédio. Um determinado dia, ele começou a dar o diagnóstico das pessoas e acabou a reunião e as pessoas questionaram assim, e o remédio? Aí ele disse, hoje não tem o remédio, porque o espírito do doutor não está presente. Ele era medianímico, ele era sensitivo e era médio. Ele via a doença como sensitivo, sem a presença de espíritos, mas o remédio quem dava era o espírito do doutor, através dele. Então ele produzia o fenômeno psíquico ou anímico, mas também ele era médium. Então o fenômeno ele pode ser mediúnico, pode ser anímico ou psíquico, e pode ser medianímico, pode ser mistura dos dois. Só que o que acontece? O movimento espírita que seguiu Kardec não fez essa separação. Kardec fez lá atrás, quando ele fala do homem elétrico. Mas o movimento que seguiu Kardec, ou seja, as pessoas, elas não fizeram essa separação. Aí surge na Europa a moderna parapsicologia com Joseph Bexheim, surge o inconsciente com Freud, né? E ali a metapsica com Charles Richer, que depois foi substituído pela parapsicologia, explicando esses fenômenos na construção da mente. Eles viam, por exemplo, o fenômeno de psicometria, que eu já tive a oportunidade de ver em São Paulo. O rapaz, o paranormal, ele pega um anel do seu avô, ele põe a atenção da consciência do aquele anel na mão, e ele entra em concentração ali, ele vê seu avô, ele descreve seu avô, ele fala a cor do cabelo do seu avô. Ali não tem espírito. Ali é um fenômeno da mente, do inconsciente. É um fenômeno do vivo. Não é um fenômeno que tem a mediunidade. E aí o que aconteceu? Os parapsicólogos começaram a explicar os fenômenos, porque o movimento espírita espiritizou tudo, mediunizou tudo, como se tudo fosse produzido por espíritos. E nós sabemos, hoje é muito claro, que nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Então, o que acontece? O espiritismo entra em declínio na Europa. E aí surge a moderna parapsicologia com força, explicando todos os fenômenos na construção da mente. Alguns parapsicólogos, mais fanáticos, chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente, codificada de forma errada por Allan Kardec. Que o movimento... Veja como Kardec foi grande no seu tempo. Ele lá atrás, naquela pergunta, ele afirma que tem o homem elétrico. Palavra ali que o movimento espírita também esqueceu. Ninguém vê. Porque a eletricidade estava surgindo naquela época na França, e quando não se sabia a gênese de um fenômeno, se atribuía sempre às ondas artesianas, à eletricidade. E até hoje o movimento espírita,
ele não sabe diferenciar muito bem o movimento, não pensa o movimento, do que é um fenômeno anímico, do que é um fenômeno mediúnico. Faz muita confusão. E só tem espiritismo no Brasil justamente por isso, porque aqui no Brasil se deu essa conotação de religião. Aqui no Brasil. Tivemos a alta alegria de ter esses médios todos, a prática mediúnica com os negros africanos, os irmãos africanos. E ali o Brasil se tornou uma terra fértil. Então, uma coisa tem que ser dita. O pensamento, ou seja, o movimento espírita hoje não é aquele movimento que Kardec quis criar lá no passado. Uma coisa é o movimento espírita hoje, aqui no Brasil. Outra coisa é o pensamento original de Allan Kardec. Agora, no Brasil se deu essa conotação de religião, se deu essa conotação de crença. Mas isso, nós todos temos que reconhecer. Só temos espiritismo hoje no Brasil por conta dessa conotação de religião. Não estou aqui julgando, dizendo se foi bom, se foi ruim, se devia, se não devia. O que eu estou reconhecendo é o que nós temos, nós devemos ao pessoal da velha guarda, nós devemos a essa turma lá de trás que deu essa conotação de religião. Porque se eles não tivessem dado, o espiritismo teria desaparecido como desapareceu no resto do mundo. Porque nos 14 países que eu visitei, todos eles, com exceção de Portugal, todas as casas espíritas eram organizadas, tinham a presença de brasileiros. Onde tem um centro espírita, em qualquer lugar do mundo, tem um brasileiro lá dentro. Menos em Portugal, que tem também, mas não tanto quanto nos outros países. Em Portugal tem a Federação Espírita Portuguesa, que é muito bem organizada lá pelo Vitor, tem um trabalho muito sério. E, em virtude disso, por conta dessa série de situações que eu frisei até aí durante a minha fala. Então, aqui o espiritismo ele teve essa conotação de religião. Veja que Kardec fez essa observação lá atrás. Ele viu isso, ele sabia que isso ia acontecer. Só que é chegada a hora, Alê, de nós resgatarmos o pensamento original de Allan Kardec. Eu digo isso porque a humanidade evoluiu, as coisas estão mudando, os paradigmas estão mudando, os postulados básicos do espiritismo, que Kardec fala lá atrás, quando ele diz, um dia, os postulados básicos do espiritismo serão objeto de estudo da ciência e farão parte do cotidiano de todos os povos. Quais são esses postulados básicos? Vamos citar apenas alguns. Comunicabilidade dos espíritos, que é um postulado básico nosso. Kardec afirma que no futuro ia ser objeto de estudo da ciência. Hoje, esse postulado básico nosso se chama transcomunicação instrumental, que está lá no Livro dos Espíritos, ele avisando que no futuro os espíritos iriam se comunicar por outras vias além dos médios. Que vias seriam essas? Está lá. Então, esse postulado básico hoje é transcomunicação instrumental, que não é coisa dos espíritos, é coisa da ciência. Os espíritos estão chegando nisso agora. Segundo postulado básico, reencarnação. Hoje, reencarnação tem outro nome. É terapia de vidas passadas, regressão através de hipnose, lembranças espontâneas de crianças. Não tem o nome espiritismo, mas é princípio básico nosso, é postulado básico nosso. E quem está legitimando não são os espíritas, quem está legitimando é a ciência. Outro postulado básico nosso, pluralidade dos mundos habitados. É um tema tão interessante e a gente não vê na casa espírita ninguém abordar esse tema, né? A gente não vê. Só quem eu vejo falar disso é o Sérgio Thyssen. É o único palestrante que eu vejo falar sobre esse tema. E quem está legitimando esse postulado básico nosso é a ciência. Porque pluralidade dos mundos habitados hoje, que é postulado nosso, tem outro nome. É planetologia, física quântica, astrofísica, planetologia. Em 1950 não existia astrônomos na Terra, no planeta. Não tinha. 10 anos depois, a Terra já tinha 100 mil astrônomos. Isso veio na época de Kardec, lá no século XIX, o cara falar que existia vida nos outros mundos. Ninguém podia supor isso. Ninguém na Terra falava isso. Só os espíritas com propriedade, assim eram os espíritas. Uhum. E a ciência está legitimando. E tantos outros postulados básicos a gente vê aí. A ciência chegando para legitimar. Então, quem vai fazer esse trabalho de espiritualidade da humanidade, no meu ver, no meu modesto entendimento, será uma ciência, mas não essa ciência que está aí, mas uma ciência espiritualizada. E o espiritismo está chegando aí, está se encontrando com a ciência. E o que faz o espiritismo ser diferente das religiões, das crenças,
é justamente porque nós espíritas trazemos o conteúdo científico, a abordagem científica. O espiritismo não é uma religião, o espiritismo é uma doutrina filosófica, segundo Allan Kardec, de fundamentação científica e consequências éticas morais. Essas consequências éticas morais seriam as consequências religiosas, e é para onde tudo vai. Mas a base é a ciência. Ótimo. Entendeu? Então, essa é a pequena diferença que você me perguntou, e é por isso que só existe espiritismo no Brasil. Tem uma pergunta relacionada no chat com a sua fala de agora, eu vou trazer para você. Fabiana, obrigado, viu, pela sua presença, pelo seu carinho e participação. Boa noite. No Brasil, o movimento espírita é grande, diferente de outros países. Existe uma explicação espiritual quanto a isso? O brasileiro estaria dando um salto quanto à evolução moral e espiritual? Tem alguma relação, Guilherme, isso aí? Olha, o movimento espírita hoje, ele está muito dividido, existem várias correntes. Aquela corrente mística, os místicos, os religiosos, eles acreditam muito nisso. Brasil, pátria do mundo, coração do mundo, pátria do evangelho. Então, o pessoal acredita muito nisso. Eu, particularmente, como eu milito mais no campo da ciência, eu acho que é mais por uma questão mesmo cultural. Pode até ter um pouco aí, um pouco do comando da espiritualidade lá em cima, um direcionamento, vamos dizer assim. Mas essa tarefa é uma tarefa nossa, não é da espiritualidade. Eu acredito, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente vai nas casas espíritas lá, você vê muito pouco americano, você vê mais brasileiro. E o americano, ele não quer ser doutrinado por brasileiro. O americano não quer mais uma religião. O americano está fugindo de religião. Eu fiz uma palestra na Dinamarca, que lá o pessoal do centro chegou para mim e disse, olha, não fala em Deus aqui não, porque a plateia era, na grande maioria, dinamarqueses. Tinha brasileiros, claro, mas tem muito dinamarquês. E aí o pessoal diz, olha, não fala aqui em Deus não, o pessoal não gosta muito não, evita falar o nome de Deus aqui. Mas eles falaram isso lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão muito cultural. O Brasil tem essa mistura toda. Você vê, os espíritas são apenas 3% no Brasil. Mas, pelo menos 30%, se você perguntar, eles acreditam, ou pelo menos acreditam no espiritismo, ou aceitam, ou acham que o espiritismo pode ser verdade. Então, é essa mistura toda que existe aí no Brasil, né? Então, eu acho que é mais uma coisa, minha opinião pessoal, não falo em nome da doutrina, eu falo em meu nome, eu acho que é mais uma questão cultural, com um pouco aí de um conteúdo espiritual, mas muito mais cultural do que espiritual. Perfeito. Você citou na sua fala... pode falar. Não, você tinha perguntado as diferenças, né, do fenômeno mediúnico para o fenômeno... Então, eu ia te falar agora. Você falou na fala, começou a falar, eu queria que você salientasse um pouco mais para o pessoal entender qual a diferença entre um médium, né, propriamente dito, para um sensitivo. Você tocou nesse assunto na sua fala passada aí. Você pode colocar a foto número 2, que eu vou citar alguns fenômenos de natureza psíquica. Tá? A foto número 2. A telepatia. A telepatia, quer dizer, tele vem de longe, patia de sentimentos, sensações, emoções e pensamentos. A telepatia não só é a transmissão do pensamento, ela é a transmissão do sentimento, das sensações, das emoções e dos pensamentos. Esse é um fenômeno que é produzido pela mente. Os astronautas, quando foram para a Lua, eles fizeram fenômeno de telepatia. Eu conheci paranormais que eles não acreditam em espírito. Então, você acredita em espírito e eles produzem o fenômeno pela mente. Muita gente confunde esse tipo de fenômeno com fenômeno espiritual. Fenômeno de evidência, fenômeno de clarividência. O fenômeno de evidência, por exemplo, a gente pode explicar. O que seria evidência? A evidência é aquele fenômeno que eu falei lá do jovem sonâmbulo. Ele é a capacidade de ver além da matéria. Quer dizer, olha para você está ali na frente dele e ele começa a ver um exemplo, né? Uma doença em você. Ele começa a ver um problema, um transtorno, uma doença. Ele é um vidente. Ele é um vidente. Qual é a diferença da vidência para a clarividência? A clarividência é a percepção através das formas opacas envolvendo distância, tempo e espaço. Aí eu vou citar um exemplo para você entender e os nossos amigos entenderem também. Aqui em Recife, houve um caso que eu pesquisei bem de perto,
que foi o caso de uma mãe que o filho dela era engenheiro. E ele voava sempre fazia um voo entre Recife e Natal, mensalmente, um trabalho que ele tinha. E, de repente, essa mãe, ela estava em casa, ela teve uma sensação de ver, ela viu o filho dela entrando no avião, o avião explodindo, o avião caindo. E ela liga para o filho, você está onde? Eu tive uma sensação horrível. Eu vi você com um avião caindo. Ele disse, eu estou aqui numa agência de viagem comprando a passagem. Ela disse, qual é a companhia aérea? Quando ele disse a companhia aérea, foi a companhia aérea que ela viu até logo a marca. Disse, não compre não, que eu vi esse avião caindo. Aí ele não comprou. 2 dias depois, esse mesmo avião, no voo que ele ia, esse avião decola do aeroporto de Recife e cai. E mata todo mundo. Explode exatamente como ela viu. Aí o pessoal do centro, lá da gente, dos amigos, rapaz, fulana é uma médium fantástica. Fulana viu tudo, ela viu que o filho ia morrer no avião. Ela viu lá e ali ela adivinhou tudo. Pode pôr a foto 3. Então ali, e a gente pesquisou de perto, não foi um fenômeno mediúnico, ali foi um fenômeno de clarividência. Porque qual é a diferença agora? Se fosse um fenômeno mediúnico, ela iria ter uma percepção, ela iria ouvir, ela iria sentir aquela presença. Não diga a seu filho que não viaje, que ele não compre a passagem, que ele não viaje, que ele corre perigo. Ela iria entender dessa forma. Mas a situação é que ela não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Ela não sentiu de fora, foi dela, partiu dela. Ela foi a gênese do fenômeno, ela visualizou a situação. Em tempo real, não foi uma coisa que veio através de um espírito. Foi dela. Então, essa é a diferença. Então, o pessoal não sabia. O centro todo achando que a mulher era médium. Aí a gente foi lá, conversou, procurou ver. Depois de muito estudo, viu que ela realmente era paranormal, era sensitiva. E tinha um fenômeno de clarividência. Ela poderia também ser médium ao mesmo tempo, mas não era. Ela era clarividente. Pode passar a terceira foto. Vamos lá. Essa clarividência, ela pode ser premonitória, que foi esse caso aí, dessa nossa amiga. A premonição, ela vê o futuro. Né? E tem a clarividência retrocognitiva, ver o passado. Um exemplo de uma clarividência retrocognitiva, terapia de vidas passadas, regressão através de hipnose, você vê a pessoa no estado de consciência alterada, você vê a pessoa, e ali ela descreve o passado. Outro fenômeno de clarividência retrocognitiva, as videntes, no caso das clarividências, a cartomante. A cartomante, ela... Pode deixar na terceira aí. Pode deixar na terceira? Na terceira, a clarividente, ela vê o passado. A parapsicologia, ela não reconhece as cartas. Ela põe as cartas ali, não tem nada naquelas cartas ali. A carta funciona como um gatilho, como algo para acender a particularidade dela. Como se fosse um instrumento para ela poder ter... Uhum. Mas é uma ajuda que ela tem ali, é um dispositivo que ela tem para acender ali as percepções extrasensoriais dela. E aí ela vai buscar informação. Então a parapsicologia, ela não reconhece as cartas, mas a parapsicologia reconhece a cartomante. Legal. Entendeu? Então essa é a diferença. Então é muito importante quem é espírita, que gosta de estudar a parte científica da doutrina, também entender que existem os fenômenos anímicos, que Kardec batizou de homeléticos, fenômenos anímicos. E muitas vezes, a gente não sabe, mistura tudo. E é importante o estudo, a gente entender, né? Aí a mulher lá, clarividente, não tinha mediunidade, ostensiva, e lá estudando para desenvolver o que ela não tem, que era mediunidade. Então, no caso das cartomantes, a carta, na verdade, é apenas um instrumento para que ela tome contato com... É como se fosse um gatilho. É como se fosse um gatilho que dispara nela a clarividência, né? E ali ela enxerga. Você vê os paranormais, aquele Rodrigo Tudor, tá no YouTube, 2 dias antes do atentado das Torres Gêmeas, ele ainda jovem, ele dizia assim no programa... eu vejo um avião batendo, eu vejo muita coisa dourada, muita fumaça. Ele descreve o atentado das Torres Gêmeas 2 dias antes, está aí no YouTube. Você
pode falar Rogério Tudor, pode olhar lá que vocês vão ver. Ele viu lá na frente o futuro. E o que acontece? Tem algumas situações que a gente pode também lembrar do próprio Nostradamus, que foi o maior clarividente da história, o maior profeta, né, da história. Ele fala, Nostradamus, que no dia que a rosa abrisse na França, o Papa receberia um atentado. No dia que o Partido Comunista ganhou a eleição na França, que o símbolo era uma flor, uma rosa, uma flor, o Papa João Paulo II sofreu um atentado. E aí? Como é que o cara conseguiu prever isso lá atrás? Então você vê que a paranormalidade ela existe, está aí. A gente não pode deixar de aprender e estudar esses fenômenos. Se a gente não meter os pés pela mão e fazer como os espíritas europeus fizeram, e o espiritismo entrar em declínio, chegar à ciência e começar a explicar os fenômenos na construção da mente. É isso aí. Legal. Ó, tomando como base tudo que você já colocou para nós, essas questões aí de evidência, clarividência, intuição, premonição, há uma discussão, não vou dizer uma discussão muito acirrada, mas há sempre alguma coisa referente no movimento espírita, se Kardec era médio ou não. Você teria alguma coisa para falar para nós todos que estamos nos acompanhando ao vivo e que vão nos acompanhar? Você pode pôr a foto aí de número 7. 7? Foto de número 7, O discurso de Kardec em Bordeaux. Peraí, vamos lá. Sete, tá aí. Vamos lá. Aí Kardec fala que muita gente diz que Kardec foi médium. Aí ele coloca lá, discurso de Kardec em Bordeaux, em 14 de outubro de 1863, na Revista Espírita. Sem dúvida, fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios nos disseram várias vezes, mas sem qualquer sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium, no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que, para mim, é uma felicidade que assim o seja. Por quê? Porque assim ele foi imparcial. Se ele tivesse, pode colocar a próxima, a que vem depois dessa. Se ele fosse médium, a 8, se ele fosse médium, ele iria talvez ser influenciado. E ele para ser isento, ele tinha que não ser médium, para não ser imparcial, não se envolver. E ele continua. Assim foi possível fazer uma seleção dos diversos ensinamentos, sem prevenção e com inteira imparcialidade. Vi muito, mas sempre com um olhar impassível, nada mais ambicionado do que ver e experimentar, ver a experiência que adquiri posta em proveito dos outros. Aí você pode colocar a foto número 4, a influência e a mediunidade. Porque influenciado, o pessoal, como ele Kardec foi influenciado. Todos nós somos influenciados. Só que a influência é uma ação, a mediunidade é uma faculdade. Todos nós somos influenciados, na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então, tá lá, pergunta 332. Seria erro acreditar em alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível? Eles povoam o espaço, eles estão intensamente em torno de nós e ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Aí, pergunta 232. Pode passar a próxima na sequência depois dessa. A próxima seria a quinta. Quinta, essa aí. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Veja que o oculta está ali. Aí, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginai. Influem a tal ponto que muito frequentemente são eles que vos dirigem. Aí o pessoal diz, olha aí, tá vendo? Mas a influência é uma coisa, a mediunidade a influência é uma ação.
A mediunidade é uma faculdade. Então, assim, influenciado todos nós somos. Agora, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não escuto nada. Eu só sinto frio quando eu vou aí para São Paulo no inverno. Eu fico com frio, eu me arrepio de frio. É a única coisa que eu sinto. Entendeu? Olha, eu concordo plenamente em gênero, número e grau com a sua fala. Eu sempre tive isso comigo, já tinha estudado essa revista. E a gente vê muitos colegas falando que Kardec era médio. A gente até entende, mas é textual, não tem como você fugir disso. É muito claro. Tem uma passagem. É muito claro. Tem uma passagem na codificação que o pessoal diz, não, mas Kardec era médio intuitivo. Veja que ele não poderia ser intuitivo. Tem uma passagem na codificação em que ele estava prestes a publicar o livro, um dos livros, e aí começou a ter umas batidas na parede da casa dele. Começou a ter umas batidas na parede. A esposa dele chegou umas 10 horas da noite. Ele perguntou se ouviu as batidas. Eu ouvi também. Ela também tinha ouvido. Aí, na reunião mediúnica, ele perguntou aos espíritos de verdade se foram eles que estavam batendo na parede. Porque eles não viram nada. Aí o espírito disse, sim, fomos nós, para lhe alertar sobre um erro grave que está aí no livro, nos rascunhos do livro. Aí ele disse, um erro aonde? Procure que você vai encontrar. Aí ele vai no outro dia, passa a semana toda procurando, lê tudo 2, 3 vezes e não encontra o erro. Aí volta na reunião mediúnica, uma semana depois. Aí ele disse, eu tenho certeza, ele disse para o espírito de verdade, tem certeza que tem erro, porque eu procurei tudo e não achou. Você procurou pouco. Procure mais. Está entre a página 1 e a 35. O espírito deu a dica, ele volta, procura lá, não encontra, aí volta de novo, você não encontra, o espírito procurou pouco, procura, e daí deu exatamente próximo de onde estava lá, para ele procurar. E aí ele foi procurar até que ele encontrou o erro. Depois de quase 3 semanas. Porque se ele fosse médico de intuição, ele estivesse ali procurando, ele ouvia, achei aqui, olha, ele ouvia e achava logo. Ele não ia ficar perguntando, ter batido no espírito, bater na parede, ele ia ter que perguntar na primeira reunião, na segunda reunião, na terceira reunião, e não disseram a ele. Ele foi que encontrou depois de muito procurar. Cadê a intuição dele? Cadê a mediunidade de intuição? A mediunidade audiente ou intuitiva? Não tinha ali. Não, entendeu? Então, agora, a gente respeita quem pensa diferente. Eu não sou o dono da verdade. Claro, não. Essa é a minha opinião, não é a opinião. Tem irmãos que pensam diferente e eu respeito. Inclusive, no meu canal, vocês podem entrar lá, tem uma live que eu fiz com o Alcione Giacomidi, que está lá. Médio quem é, quem não é. Somos todos médios, e lá eu mostro várias passagens da codificação, mostrando que nem todo mundo é médio, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá mostrando, onde Kardec afirma que nem todo mundo é médio. Está lá, só é olhar. Agora, não é, como eu estou dizendo, é uma opinião minha, como pesquisador. Você pode pensar diferente e eu respeito. Não, perfeito. Entendeu? Inclusive, tem uma pergunta, eu me esqueci agora, deu um branco, mas tem uma passagem em que Kardec fala que a maioria da população são mais ou menos, quase em sua totalidade, a população é mais ou menos média. Mas ele cita nessa mesma passagem, ele diz assim, raros são aqueles que nem os rudimentos da mediunidade possuem. Ou seja, existem raros que nem os rudimentos da mediunidade possuem. Como é que todo mundo é médio se tem raros que nem os rudimentos possuem? Se não tem o rudimento, como é que tem a mediunidade? Se nem o rudimento tem, como é que tem? Esses raros são o quê? O que são esses? São médios esses raros? Então, é um debate que realmente, na minha opinião, também não acrescenta muita coisa, não vai mudar muito. Mas Guilherme, não sei se é o que você está falando, mas se você pegar o item, não sei se é esse, 159 de O Livro dos Médios, ele vai dizer que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo que raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Deve ser isso aí. Isso. Eu lembro. Quer dizer, só que eu tenho um detalhe ali. Esses raros que nem sequer os rudimentos da mediunidade possuem, e que muita gente quer que esses raros sejam médios, mesmo sem ter rudimentos. Na época de Kardec, a população da Terra bateu 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão. Hoje, esses raros são 7 vezes mais. Eu sou um deles.
Eu não vejo nada, eu não sinto nada. Aí eu penso, não, mas você às vezes pensa numa coisa e acontece, você sonha e vê. Isso aí não é mediunidade. Isso aí são percepções extrasensoriais. São percepções minhas, não é de espírito. O pessoal confunde os fenômenos anímicos, os fenômenos como fenômeno mediúnico. Kardec deixou muito claro isso. As pessoas, infelizmente, não estudam, ficaram muito presas, só que a turma só lê o evangelho e esquece de ler as outras coisas. Não, perfeito. Ó, vamos dar um pulinho no chat, que tem algumas perguntas legais aí, ó. Tem a do Marcos, tem a da Tânia e tem a da Valéria. A Valéria, vamos começar por ela. Valerinha, obrigado, viu, pela sua presença e carinho. E pela pergunta. Me esclareça uma dúvida. Se possível, na mediunidade de clarividência, o médium tem a visão da própria alma? Isto é, ele enxerga não só pelos olhos da alma, e sim pela própria alma? Tá meio que assim, uma salada nessa pergunta dela aí. Olha, eu vou tentar responder o que eu entendi. Ele pode, veja bem, o médium, ele pode ser medianímico, ele pode ter mediunidade, enxergar por ele, e ele pode, ao mesmo tempo, enxergar através do espírito, através dos sonhos, através da intuição, então ele pode ter aquilo ali. Jesus, o pessoal chama Jesus o médium de Deus. Jesus era um paranormal. Ele produzia os fenômenos a partir dele, mas poderia ser médium também. Jesus podia ser os dois, o médium e o paranormal. Ele produzia o fenômeno, ele produzia dele e poderia também ser médium ao mesmo tempo. Mas Jesus não era apenas médium. Jesus era, com certeza, um paranormal. E quando você fala paranormal, você enquadra tudo. Você enquadra a mediunidade, você enquadra os fenômenos de natureza psíquica ou anímica. Agora, o sensitivo não. O sensitivo é aquele que produz o fenômeno. Ele mesmo produz. Um outro fenômeno bem interessante, Ale, eu vi também em São Paulo. O paranormal, ele pegava um chumaço de algodão, ele ia, assim, 20, 30 metros de distância, colocava álcool, ele colocava a atenção da consciência, aquele álcool pegava fogo. Para a pirogenia, ali não tinha espírito, era um fenômeno da mente. Legal. Outro fenômeno também, esse acho que é da sua época, eu não lembro não, porque eu era muito novo, dizem que existia aqui na televisão brasileira um paranormal, um sensitivo chamado Uri Geller, que colocava os talheres na frente da televisão, e ali o cara colocava a atenção da consciência e entortava os talheres. Isso aí é da sua época, não é da minha não, é Uri Geller. É um paralelo, era um sensitivo. Um abraço ao meu querido amigo Celso Loureiro, lá dos Estados Unidos, está lá na Flórida. Where have you been, my friend? Tudo bem com você? Tem uma pergunta legal da Tânia. E o clarividente, ele vê o futuro? Sim, vê. O clarividente em pré-cognição. Nós falamos dele. Olha, tem um filme, estou querendo lembrar o nome agora. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome desse filme, rapaz. O Outro Lado da Luz. Eu não me lembro, não, deixa eu falar. Eu não lembro o nome do filme, que conta a história de um paranormal muito interessante. Esse rapaz, ele conta. Quem conheceu esse paranormal de perto foi o Clóvis Nunes. Ele conta que ele estava na casa dele nos Estados Unidos e estava no telefone. Então veio um raio. Se alguém lembrar o nome do filme, pode escrever aí, que eu não estou lembrado, não, o nome dele. Aí veio um raio e bate na casa, bate lá no telefone dele, que ele estava com aquelas botas americanas com ferro, tudo, que ele subiu, bateu no teto, que a bota ficou presa no chão, com os pregos. Ele cai e fica em coma 15 dias. Fica em casa 15 dias. E aí o que acontece? Depois ele volta à consciência, e ali ele desenvolve a paranormalidade. Ele começa a ver o futuro e ver o passado. E foi feito um filme com ele. Ele esteve no Brasil, inclusive. E nesse filme também, é bem interessante, ele conta, no livro dele, que ele estava para o carro no posto de gasolina. E ali ele olha para a mulher estava abastecendo no tanque do carro, e ele vê a mulher sofrendo um acidente mais à frente. Aí ele conta que na hora que ela vai pagar, ele vai lá no carro, pega a chave, entra no carro e sai correndo. Achou que conseguiu livrar a mulher da morte. Aí ele vai dirigindo, a mulher passa no carro do lado dele e passa dando dedo para ele, assim, né? Dando aquele dedo para ele e vai embora. E ele conta que chega mais lá na frente, teve um acidente e quando foi ver, era o carro da mulher, a mulher morreu. É uma luz entre nós. Isso, uma luz entre nós. Olha aí, tá vendo?
Uma luz entre nós. Uma luz entre nós. Ó, a pergunta do Marco, qual a diferença entre dupla vista e clarividência? Boa, Marcão, obrigado, viu, pela presença e pela participação. Geralmente o clarividente, como eu falei, a clarividência, ela dupla vista, o pessoal confunde muito. Porque dupla vista, às vezes a pessoa sente alguma coisa e vê uma coisa mais esporádica. Geralmente o clarividente ele ocorre com mais frequência do que, como dizer, a dupla vista é como se fosse um mesmo fenômeno, mas com bem menos intensidade. Ele ocorre esporadicamente. Não, legal. Ó, Raquelzinha, obrigado, tava com saudade de você já, hein, ó. Raquel pergunta, a clarividência, como o Guilherme comentou, dissociada da mediunidade, não pode ser confundida com a mediunidade de pressentimento, de dupla vista, que permite do médium entrever as consequências das atuais ou desenrolar natural dos conhecimentos, muitas vezes resultado das comunicações ocultas, que como está no item 184 de O Livro dos Médiuns. Boa, Raquel. Sim, o fenômeno, veja bem, a mediunidade, Kardec classificou mais de 50 tipos de mediunidade. Então, a clarividência, que foi o termo que foi criado mais pela parapsicologia, mas o médium ele pode ter a capacidade de prever, de ver as coisas, mas é sempre através de um espírito que está ali, informando a ele. Entendeu? Ele pode sim prever o futuro, ele pode prever o passado, o médium pode prever isso sim, mas essa premonição, essa precognição, ela vai ser sempre produzida por um morto, por um espírito para o médium. No caso do paranormal, ele produz o mesmo fenômeno, mas sem o concurso e a presença de espíritos. Essa é muito simples de entender, minha gente, não tem diferença. Teve espírito, é mediúnico. Pode ser clarividência, não tem problema, mas tem espírito. Não teve espírito, é anímico, é psíquico. Simples assim. Não, legal. Então, vamos falar um pouco agora de uma coisa que rola muito no movimento espírita. Eu já imagino que seja, que você disse que ia falar. Inclusive, a nossa querida Andréa Laporte, ela publicou recentemente no Jornal do Dirigente Espírita, da USE, como detectar comunicações mediúnicas, né, que não são fidedignas. Então, eu quero te perguntar, qual a orientação de Kardec quando nos depararmos com as fraudes mediúnicas, já que você pesquisa isso a fundo e há tantos anos, queria que você trouxesse alguma contribuição para todos nós. A Andréa, ela é esposa do querido amigo Marco Milani, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, maior admiração. Inclusive, eu participei lá acho que foi o 13º, um Elite que teve lá, acho que 2017, eu participei lá com eles, lá com o pessoal da USE, pessoal maravilhoso, muita gente boa ali, muitos pesquisadores de mão cheia ali. Queria mandar até meu abraço para eles aí. Belo casal. Olha, Kardec, muita gente não sabe, mas Kardec foi muito duro. Kardec não teve tolerância em relação à fraude. Na pergunta 313 do Livro dos Médiuns, Kardec chega a afirmar que a fraude na Europa estava se tornando uma nova indústria. Você vê, ele chama a fraude naquela época que não tinha luz elétrica, não tinha nada de televisão, não tinha internet, não tinha nada. E ele chama a fraude de nova indústria. Você imagina hoje, com internet, com banco de dados, com curso de memorização. Então, essa indústria que Kardec chama lá atrás, de nova indústria, hoje é uma mega indústria. Eu posso assegurar que tem muita fraude, muita coisa errada. E agora isso não macula a doutrina espírita, porque do mesmo jeito que tem o padre pedófilo, não macula a maravilhosa imagem da Igreja Católica. Um pastor que tira o dinheiro do fiel também não macula a imagem da Igreja Protestante. Eu conheço vários pastores fazendo um trabalho lindo no seu ministério. Então isso não macula. Como um médium charlatão não macula o espiritismo. Aliás, muitos deles não são espíritas, né? E se infiltram, se colocam como espíritas, mas não são.
E a gente pode olhar isso na pergunta 9, na foto número 9 que eu mandei para você. Qual a orientação de Kardec quando nos depararmos com um médio charlatão? 9. Vamos lá, vou pegar a 9 aqui. Essa passagem Kardec adotou e colocou no livro dos médiuns. Todo médium que fosse apanhado, 317, todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria o rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Veja a orientação. Kardec adotou essa pergunta, essa passagem, e colocou no livro dos médiuns, porque Kardec não foi tolerante. Kardec rejeitou 3.200 psicografias. Ele não considerou como autênticas e não colocou na codificação. Muita gente não sabe disso. Mas essa passagem, não só tem ela aí, não. Tem passagem em todos os livros da codificação. Você pode, inclusive, colocar a segunda. Esse é um livro dos médiuns. A próxima foto. Exato. Olha aí. Se pôs agora um médium qualquer que ele se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor, caridade, repele suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Veja a orientação de Allan Kardec. E ele fala que nós devemos rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. Pode passar a próxima. Vamos lá. Olha onde é que está a próxima. No Evangelho segundo o Espiritismo, sobre médios e fraudes. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. O Espírito de São Luís, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. No Evangelho. E aí, o interessante, Ale, pode deixar aí para a gente continuar. O interessante é que quem me acompanha, muita gente que me acompanha aí, sabe minha luta aí diante das minhas descobertas, porque eu tive contato com mais de 30 médios de psicografia no Brasil, e também sem ser de psicografia, e descobrimos muita coisa. Vimos muitos fenômenos autênticos, muitos médios sérios, trabalhando na mediunidade com Jesus, mas descobrimos também algumas fraudes, né? E o interessante é que uma parte da ala religiosa do movimento espírita, ela não se posiciona. Não se posicionaram, inclusive. Nós fizemos um abaixo-assinado, sem acusar ninguém de forma genérica, sim, apenas para ser solidário às mães que estavam sendo enganadas com as psicografias coletadas das redes sociais e a preservação dos médios sérios, assim como orientou Allan Kardec. E muitos desses espíritas, principalmente os famosos, e uma parte da ala religiosa não se posicionou. Não, meu irmão, temos que ter caridade para com nossos irmãos. Quer dizer, o pessoal confunde tolerância evangélica com a conivência e omissão criminosa. Porque você vê, quando alguém se passa por advogado, a OAB denuncia e o rapaz vai preso. Falso advogado. Quando alguém se passa por médico, a gente vê muitos na televisão, o rapaz se passa por médico, aí denunciam a ele, o CRM denuncia e ele vai preso. Quando o padre era pego em pedofilia, pelo menos até um tempo desse era assim, quando o padre era pego em pedofilia, o que é que a Igreja Católica fazia? Ela punia? Não. Ela transferia ele para outra igreja. Então você vê, a ala religiosa, uma parte da ala religiosa copia as igrejas. Copia as igrejas. E Kardec manda denunciar, como você viu aí nas passagens. Então eles não seguem Kardec. Eu durante esse processo todo aí das descobertas, porque não só é uma pessoa que está enganando as pessoas com cartas, com informações coletadas das redes sociais. Tem pelo menos 8 fazendo isso. 8 fazendo isso. E eu procurei todas as pessoas que você imaginar no movimento espírita. Pensei em alguém no movimento espírita. Eu procurei. Dos famosos, procurei todos.
O único que se posicionou publicamente foi o Alberto Almeida e o Severino Celestino, que gravaram vídeos a meu pedido. Foram os únicos. Eu procurei a FEB e, para minha surpresa, a FEB me recebeu, a Marta Antunes abriu as portas da FEB, em pleno sábado de manhã, para me ouvir. Aí o presidente da FEB, o Godinho, naquela matéria que eu vi no Fantástico, que uns ex-trabalhadores denunciaram um suposto médium, o presidente da FEB, o Godinho, afirma que o rapaz, que foi denunciado pela polícia, estava cometendo um crime. Chamou ele de criminoso, que comete crime é criminoso. E eu fiquei até surpreso, né? Porque a FEB realmente se posicionou. E eu não entendo porque tanta gente aí, famosa, não se posicionou. Eu fico sem entender o que leva um líder, uma pessoa conhecida do movimento espírita, a não demonstrar caridade para com as vítimas dessas fraudes, pessoas fragilizadas, pessoas que vão ali em busca de um consolo e são enganadas, e a pessoa se diz espírita, sabe de tudo isso, não é incapaz de colaborar com uma assinatura. Essas pessoas, para mim, têm outros interesses. Essas pessoas, para mim, têm outros interesses. O interesse, primeiro, não é a doutrina espírita. Porque eu passei as passagens de Kardec. Né? E Kardec disse que é melhor rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. É na omissão dos bons que os maus prosperam. O mundo não é tão ruim quanto parece. É que o mal tem a ousadia para fazer o mal, enquanto o bom é tímido e acovardado. Então essa turma aí, de omisso, de covardes, são covardes. Confundem tolerância evangélica com conivência criminosa. Porque são coniventes, sabem das fraudes, são coniventes. Tem, inclusive, vou fazer aqui uma denúncia, tem divulgador espírita que divulga aí eventos espíritas, que vive ligado aí com o mainstream do movimento espírita, divulgando médium, sem sequer pesquisar o médium, sem sequer saber se o médium é autêntico. E outra coisa, médium que não topa pesquisa, médium que se recusa a ser pesquisado, médium que dá carta sem ter consciência, recebe carta sem ter qualquer contato com a pessoa, entendeu? Então, estão promovendo. E esse mesmo divulgador já promoveu um outro médium lá atrás que se descobriu que não era, que a coisa era complicada, que o cara coletava de rede social, que as cartas dele estavam na rede social. E agora o cara continua. Então, isso mostra que esse rapaz ele não tem compromisso com a doutrina espírita. O compromisso dele é com outras coisas. Porque se ele tivesse zelo à doutrina, se ele tivesse cuidado com a doutrina espírita, ele procuraria as pessoas, ele procuraria os pesquisadores, que não precisa procurar eu, não. Ele não tem Clóvis Nunes, tem o doutor Alexandre Moreira Almeida, que é de Minas Gerais. Leva o rapaz para fazer uma pesquisa antes de se divulgar. Porque essa é a orientação de Kardec. Essa é a orientação de Kardec. E o interessante, outra coisa também, é que eu vi palestrante espírita famoso dizendo assim, não, se o médium fraudou, nós temos que perdoar. Jesus perdoou, olha aí Jesus como perdoou. Aí, como eu estou dizendo, é aquela turma mais religiosa. O que é que eles fazem? Eles, em vez de seguirem, porque Kardec escreveu quase 2 capítulos orientando nós espíritas como agir dentro da fraude. E eu passei para vocês aí. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam, abrem o evangelho, e aí eles saem citando, coletando passagens de forma aleatória, para ali eles fortalecerem o ponto de vista doutrinário deles. Ou seja, se comportam como pastores evangélicos. Você viu que o pastor faz isso quando ele quer convencer alguém? Ele pega o evangelho e sai olhando ali, juntando. Eu conheci nos Estados Unidos um pastor evangélico que defende a pena de morte. Que, segundo ele, está na Bíblia, está no Evangelho, está inspirado por Deus. Não escolhe o Evangelho na Bíblia. Está no Antigo Testamento, está inspirado por Deus. E aí está lá, ele mostra. Então, irmão, o que as pessoas querem fazer, sabe o quê? É o chamado espiritismo segundo o Evangelho. Quer dizer, Kardec não utilizou essas passagens que os religiosos estão utilizando para amansar, para passar a mão na cabeça de quem engana, de quem frauda. Mas eles jogam na lata do lixo a orientação de Kardec para impor o seu ego, para impor sua forma de encarar a doutrina espírita, porque se acham maiores do que a doutrina. Entendeu? Então é isso, é um desabafo, desculpa até a minha exaltação,
Não, Porque é muito triste a gente ver pessoas sérias, pessoas mães, pais, serem enganados, e essas pessoas simplesmente só olharem para o bônus da doutrina espírita e não quererem assumir o ônus, não quererem assumir o seu papel de líder espírita. Isso é lamentável. E vou mais além. Ano passado, aliás, 1 ano e meio atrás, um canal de televisão fez um programa todo sábado com um religioso diferente. Um pastor protestante, um católico, um espírita. Todo sábado era um. Quando eu fui ver quem era o espírita, eles escolheram um rapaz que se diz médio de psicografia, que responde a 4 inquéritos por estelionato e teve 2 mandatos de prisão decretados. Só isso. E aí eu fiquei assustado. Aí o que aconteceu? Eu tinha recebido muitas denúncias, eu nunca pesquisei esse rapaz, mas só com histórico aí, já é suspeito, né? E aí, 2 mandatos de prisão decretados, que depois foram relaxados. Aí o que aconteceu? Eu mandei o conteúdo de denúncias que eu recebi, junto com os mandatos de prisão, que foram expedidos pela justiça, tudo. Enviei para 2 palestrantes famosos. O primeiro, porque o programa era foi gravado na cidade dele, eu achei que ali ele podia ter muito prestígio, né? E o segundo, porque tinha muito conhecimento com o pessoal do canal de televisão que estava promovendo isso aí. Eu mandei pelo WhatsApp com as provas, com os áudios, com os inquéritos, com tudo. Mandei para os 2. Sabe o que foi que eles responderam para mim? Adivinha aí o que foi que eles responderam? Vamos lá. Não sabe? Não. Eles não responderam. Eles não estão até hoje esperando. Eles não responderam, eles visualizaram e não quiseram nem conversa. Não quiseram nem saber. Ali, meu irmão, naquele momento eu vi que existiam outros interesses. A doutrina espírita pode até ser uma causa deles, mas não é a primeira. Na frente vem outras coisas. Porque era dever deles fazer alguma coisa. Ligar. O cara tinha trânsito na televisão. Qual a dificuldade de dar um telefonema e resolver isso aí? Quer dizer, é lamentável. Eu fico muito triste em ver essa falta de comprometimento com a doutrina. E a gente tem visto aí, né? A gente tem visto isso aí. E continua. Eles continuam aí e ninguém faz nada. Eu fico lamentando também ver os médiuns sérios fazendo trabalhos na mediunidade com Jesus, como o Newton Souza faz, como o Orlando Noronha, o Alaô Borges, Newton Stuck e outros médiuns. Eu falo mais desses porque esses aqui estão nos meus livros, então tenho mais facilidade e me sinto mais à vontade de falar, até porque a mediunidade, eu posso dizer que eles não são médios, eles estão médios. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu conheci um que tinha uma mediunidade fantástica, mas se desviou do caminho, e hoje eu acredito que nem deva ser mais médio. Então, eu digo, esses estão médios. Né? Estão médios. Não, então é isso. Mais uma vez, me desculpa o desabafo, porque realmente eu me apaixono por ver uma situação. Eu sou muito aguerrido, porque eu posso garantir a vocês que eu procurei todos os famosos. Todos, sem exceção. Não. Aqui você não precisa se desculpar, não. Você é da casa, a gente é muito amigo, você é tranquilo. Mas eu vou até aproveitar um pouco o teu desabafo e vou dar mais uma cutucada. Eu vi a semana passada uma live sua com o Maurício Cisneiro e a Débora dos Estados Unidos. Acho que, se não me engano, é da Flórida, é isso? Isso. Maurício Cisneiro, ele foi presidente do Conselho Espírita dos Estados Unidos e foi membro do SEI, do Conselho Espírita Internacional, na Flórida, durante 3 anos. Nos Estados Unidos, melhor dizendo, durante 3 anos. Isso. E aí vocês estavam num papo muito interessante, eu entrei para ver, já era tarde da noite. Como você vê a elitização no movimento espírita, Guilherme, com esses congressos aí suntuosos, custo alto para ingresso, sempre aqueles mesmos famosos envolvidos, parece que só trocam de cidade, mas é a mesma coisa. Como que você vê? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, quando a gente vê essa situação da elitização do movimento espírita, a gente não pode deixar de lembrar de Chico Xavier.
né? O nosso Chico, com a sua simplicidade, né? E ele dizia que ele previu isso aí, ele avisou isso aí sobre essa elitização. E ele falava que se fosse para ir para ter que pagar para assistir um evento espírita, que ele não iria. Ele não iria. É um assunto muito delicado, é um assunto hoje que se vem debatendo muito. Eu, particularmente, eu acho que alguns eventos, como o da AME, por exemplo, os eventos onde você aborda o aspecto científico, o aspecto da pesquisa, que é um tipo de evento que realmente não atrai muita gente, atrai mais os pesquisadores, os interessados, os curiosos, pessoas até que têm até um nível um pouco mais, uma mente mais aberta. Eu acho que não haveria problema, desde que fosse realmente um evento que o ingresso fosse o custo do evento, não se ganhasse dinheiro com aquilo, como a AME faz, Associação Médico Espírita. Agora, nos eventos que envolvem a doutrina espírita na questão religiosa, na parte moral, até porque nesses eventos a grande maioria dos palestrantes são aqueles que têm realmente a abordagem mais evangélica, aquela abordagem mais religiosa, né? E dá de graça aquilo que de graça recebeste. Então, eu acho que deveria-se aí pensar realmente, seriamente, em qual solução para esses eventos. Eu sou contra a elitização, eu sou contra o pagamento, você pagar caro para ir para eventos espíritas. A gente, como pesquisador, a gente escuta muita coisa, né? Chega muita coisa no ouvido da gente, né? E a gente fica muito preocupado, porque tem muita gente boa fazendo congresso sério. Você vê como é um exemplo aí. O pessoal da Federação do Paraná, eles são um exemplo. Eles passam o ano todo juntando dinheiro, fazendo evento. No dia do evento almoço, eles vendem tudo organizado, negócio bem feito. O evento é gratuito. Ano passado, nós fizemos lá no Lar de Clara, lá em Fortaleza, um mega evento, com 2 médios de psicografia do Brasil, o Newton Souza, o Orlando Noronha, com palestras minhas, do Alexander Moreira Almeida. O Rossandro ia, mas de última hora desistiu, não pôde um problema, não foi. O Pedro Camilo, Dr. Hugo Martins, então, vários palestrantes. E o evento deu quase 2.000 pessoas e foi de graça. Mas como é isso? Patrocínio. Os espíritas são ricos. Os espíritas, se você juntar os evangélicos, os católicos, os espíritas são os mais ricos. É dono de empresa, dono de indústria, vamos atrás de patrocínio, vamos ter criatividade. Mas o pessoal não, o pessoal prefere mesmo cobrar o ingresso. Muita gente cobra ingresso, faz evento sério. Mas a pergunta é, será que todo mundo faz o evento sério? Será que não tem ninguém ganhando dinheiro com esses eventos? Essa é a pergunta. Você vê, tem divulgador espírita que não está preocupado em atestar se o médico que ele está divulgando é verdadeiro ou não. Será que esse divulgador espírita, na hora de fazer um congresso, está preocupado com a doutrina? Não está. Entendeu? Não está. É claro que não está. Se ele tivesse, ele tinha o cuidado, ele tinha o zelo de procurar alguém que entendesse de mediunidade, porque ele não entende, para poder ver se o médium que ele está promovendo para o Brasil é um médium autêntico ou não. Então, esse é meu posicionamento. Eu acho que nós temos que rever muita coisa sobre essa questão dos eventos pagos. Eu acho que, você faz um evento pago, mas se o cara não tem dinheiro, aí não pode ir. Tem que ter um espaço para quem não tem dinheiro ir. Você tem que abrir um espaço. E outra coisa, que eu acho que seria uma solução para isso. Vamos lá. Nos eventos que são realizados em cada estado, por que não chama os palestrantes do local, os palestrantes locais? Você estaria promovendo os palestrantes da sua cidade, do seu estado. Mas aí não vai dar público porque fulaninho não vem. Aí traz um famoso, traz um só, traz um e bota no meio ali dos palestrantes locais. No outro estado, faz outro, traz um. Tem muita gente fazendo evento sério, quero deixar aqui claro. O pessoal da Paraíba, o Marco Lima, faz um evento sério pela Federação da Paraíba, o Luciano Klein também, na Federação do Ceará. Eu posso garantir, porque eu já participei, já fui. São eventos sérios, pessoas sérias, como eu falei também do pessoal do Paraná, o pessoal de Goiás também, que também faz um evento sério, e os outros eu não estou falando porque realmente eu não conheço, né? Mas esses eu posso falar de perto que eu sei. Então,
eu acho que essa seria uma solução. Porque se você convida apenas os palestrantes do Estado e traz um popstar, aí uma estrela, um famoso, o custo vai lá para baixo, porque você não gasta passagem, não gasta hotel. Né? E tem palestrante que ainda quer que leve, que compra a passagem da noiva, da secretária, da namorada, né? Vai, e por aí vai. Então você evita esse gasto todo. Você enxuga e aí todo mundo vai poder realmente fazer do espiritismo aquilo que Chico falou lá atrás. O espiritismo veio para todos, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos colocar os pés no chão e entender. Quer fazer um evento pago, você põe uma planilha mostrando o custo do evento, mostra às pessoas quanto gastou ali, no mínimo isso. E uma área gratuita para as pessoas que não podem pagar. Ou então não faz evento, não faz congresso. Porque os congressos é só festa, é palestra do Centro Grande, ninguém senta ali para definir estratégias políticas de divulgação da doutrina espírita, estratégias de divulgação. Não tem. É só confraternização, é só festa. Virtual também, né? Virtual. Essa pandemia veio mostrar que é possível, né? Essa pandemia veio mostrar que é possível. Infelizmente, eu estou convencido. Eu sou o tipo da pessoa que eu sou mais temido do que querido, porque eu falo o que eu penso. Infelizmente, as pessoas que falam o que pensam, elas pagam um preço muito caro por isso. Mas eu não vou mudar, não vou me tornar um hipócrita, entendeu? Para alegrar e para fazer parte aí desse meio que de algumas pessoas, veja bem, não estou generalizando, não. Sim. Estou falando de algumas pessoas aí que não estão muito preocupadas com a doutrina. Aliás, alguns deles aí estão aí lá em cima, graças à doutrina, né? Graças à doutrina. Chegaram à fama graças à doutrina. Eu, graças a Deus, não preciso. Olha, eu tenho 145 palestras fora do Brasil. Todas as passagens aéreas, quem paga sou eu. Só teve uma passagem internacional que pagaram para mim, foi para o Japão. Todas quem paga no meu próprio bolso. Deviam fazer isso. Né? Então, isso aí, eu estou contando para as pessoas saberem. Né? Porque a gente lá fora, quando a gente viaja, a gente sabe dos bastidores, das coisas que acontecem. Mas não cabe a mim julgar. A gente está comentando, mas isso aí, quem vai, a consciência de cada um dia vai cobrar. A consciência dessas pessoas, ela se encarregará em cobrar delas próprias. Não, eu te entendo perfeitamente. É a sua opinião, tanto que eu perguntei sobre isso. A sua opinião é a mesma do Maurício e da Débora nessa live também, que eu participei. E agora, tem pessoas que não concordam, tem outros argumentos, ótimo. Mas aí é uma questão de posicionamento. Então, eu quero que você que nos acompanha, nos entenda nessa questão. É uma questão de posicionamento, é a opinião dele, a visão dele, e a visão dele é a visão de muitos, assim como tem outros também que têm contra-argumentos que são a favor de cobrar. Aí cada um é cada um, como ele bem encerrou a fala, a cada um segundo as suas obras. Aí é critério de cada um. Nós chegamos já ao final da nossa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou para trás aqui. Vou sortear o livro, Ale. O livro. Olha, quem me adicionou. Eu vou dar 2 minutos ainda, que eu ainda vou fazer minhas considerações finais. Vou dar 2 minutos para quem não me adicionou no YouTube para concorrer ao livro. Eu vou entrar lá agora e vou sortear aqui pelo celular. Ponha lá guilhermevelho.oficial no YouTube. Curta, assine lá o canal para concorrer ao livro que eu vou sortear daqui a 2 minutos. E pelo Instagram, Velho Guilherme. Vou sortear enquanto vocês vão lá curtir lá, se inscrever, ele vai responder a pergunta do nosso querido Nelson. Guilherme, você poderia dizer sobre aqueles que tratam de política nas casas espíritas? Enquanto o pessoal vai lá curtindo, Guilherme, dá uma palhinha para o seu Nelson aí. Pois é, olha, cada um como indivíduo tem seu dever e pode se posicionar politicamente. Agora, na casa espírita, a orientação de Allan Kardec é de que não se envolver política com a doutrina. Kardec deixou isso muito claro. Tá? Eu, infelizmente, não tenho essas passagens aqui, vou ficar devendo, mas na codificação ele realmente relata isso.
deixa muito claro para as pessoas não se envolverem na casa espírita com política, né, para não politizar a doutrina. Né? E o que a gente vê hoje é justamente muita gente envolvendo a doutrina espírita com política, indo de encontro ao pensamento do codificador. É lamentável. Eu, particularmente, tenho minha visão política, mas não misturo, não. Eu não misturo. Me posiciono. Durante até a campanha eu posso postar lá alguma coisa, mas dentro da casa espírita eu fazer política, não vou, não. Não, olha o que o Omar colocou aqui. Omar, obrigado, viu, filho? Orlando e Newton tira cópia das notas fiscais e envia para o Guilherme. Isso. Na venda dos livros, quando eles vendem, eles vão assim na casa espírita, quando vende os livros lá, aí geralmente o Orlando deposita o dinheiro na conta da instituição, ele bate uma foto do print e manda para mim, olha, depositei ali. Entendeu? E eu fiz isso também no meu livro, na primeira edição desse livro, foi toda doada para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E aí você veja como são as coisas. Aí eu fui para fazer um circuito de palestras na Europa e eu levei uma quantidade grande de livros e vendi lá na Europa. Aí vendi e voltei sem livros, mas voltei com dólar, com euro, com libra. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí peguei esse dinheiro, troquei tudo por real e depositei na conta da Fraternidade Sem Fronteiras. E aí eu peguei aí bati um print e mandei para as instituições que eu visitei na Europa, nos Estados Unidos, para que eles soubessem o que eu fiz com aquele dinheiro que eles me deram, juntamente com algumas outras lideranças espíritas. Pois bem, teve uma liderança espírita dos Estados Unidos que mandou para mim pelo WhatsApp, não faça isso. O que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. Você vê a gente buscando a transparência. Nunca o país precisou tanto de transparência. A gente propondo isso, eles não querem. E é justamente quem? A ala mais religiosa da doutrina. Sempre a ala mais religiosa. Né? A hipocrisia, ela está presente nessa pequena, não é todo mundo não, viu? Tem muita gente da ala religiosa que eu me dou muito bem, que eu admiro bastante. Aliás, a grande maioria. A grande maioria. Isso é uma pequena parte. Temos como exemplo aí, você vê as palestras do Simão Pedro de Lima, são palestras maravilhosas. É um ser humano maravilhoso. Eu sou fã do Simão Pedro de Lima. E tantos outros. O Alberto Almeida, o Severino Celestino. Tem muita gente boa nessa área aí. Né? Não vou ficar citando os nomes, não, para os outros não ficarem falando que eu não citei o nome deles, mas tem muita gente boa. Estou falando apenas de uma pequena parte, uma pequena minoria. Não, legal. Olha, para quem quiser depois reassistir ou compartilhar com um amigo, ou com algum centro, algum grupo, a live nossa estará, assim que terminar, eu vou colocar ela no YouTube, a Lei de Paula, Espiritismo Kardec, que a gente criou para armazenar essas lives, para ficar muito mais fácil para vocês. Então, fica o convite aí. O Guilherme já vai sortear o livro, e aí a gente vai encerrar a live de hoje. Eu vou pedir para o Guilherme, se ele puder fazer a prece final, ótimo. Eu falei tanto que eu estou rouco, eu vou deixar a prece com você, que eu vou sortear o livro, pode ser? Pode ser. Para quem que é o sorteado? Vou sortear o livro lá, vamos lá. O livro vai para... Vou pegar aqui no celular, quem vê que adicionou aqui. Celso Loureiro, nos Estados Unidos. Para você. Celso Loureiro, nos Estados Unidos. Eu botou para ir em setembro lá. Se Donald Trump deixar, já passado já está comprado. Aí eu levo entregue em mãos. Não, aí o outro eu vou ver aqui no Instagram. Depois eu vejo quem foi que adicionou para sortear. Ótimo. A prece é sua, irmão. Se você quiser se despedir do pessoal, eu vou te tirar em off para fazer a prece. Aí você me aguarda em off para a gente conversar. Tá bom. Isso. Vamos... Olha, quero agradecer primeiramente a todos que estão conosco aí ainda, tá? Se você puder curtir, compartilhar, eu te agradeço de coração. Lembrando que na sexta nós temos uma outra live, né, às 21h05, e domingo o nosso encontro de estudos, 17 horas, aqui mesmo no YouTube, no Facebook, Lei de Paula, Espiritismo Kardec. Então vamos lá. Tira um pouquinho de novo a mão do tablet aí, do celular, do computador. E vamos agradecer por esses momentos de reflexão.
Deus de poder e bondade, te rendo graças por esse momento de aprendizado a qual nós tivemos agora. Muito obrigado por essa oportunidade de estar entre amigos para refletirmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus. E falando em Jesus, que é o nosso modelo e guia trazido por Allan Kardec, eu quero rogar a ele, em especial Jesus, esse amigo certo das nossas horas incertas. Tu és a porta que conduz à perfeição. Sabemos que ninguém vai ao Pai sem passar por ti. Quero te rogar que nós possamos sempre juntos estarmos. E se às vezes desgarrar de ti, Jesus amigo, busca-me. Mas se mesmo assim eu insistir em se desvencilhar do caminho de ti, busca-me novamente. Pois bem sabemos que é o caminho, a verdade e a vida. Se conosco, agora e sempre. Olha, muito obrigado por tudo, e que Deus possa abençoá-los imensamente. E lembrando, hein? Juntos, na sexta e no domingo. Muito grato a todos.